Vós sois o caminho, a verdade e a vida. 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis. Em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome da lei, eu declaro aberta a 11ª sessão ordinária do exercício de 2026, na segunda-feira, 4 de maio. Boa noite a todos. No expediente de hoje, teremos apresentação e votação das atas 8, 9 e 10 de 2026, que cada vereador recebeu através do seu WhatsApp. Teremos também a apresentação do projeto de lei número 11/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Também a leitura de 2 ofícios da vereadora Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni. Podemos, então, fazer a votação das atas. Vereador Antônio Carvalho. Favorável. Vereador Creuton. Favorável. Vereadora Vaninha. Favorável. Vereadora Adriane. Favorável. Vereadora Andréia. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Eric. Favorável. Vereador Josuel. Favorável. Passamos, então, para a apresentação do projeto de lei número 11/2026, de autoria do Poder Executivo. Boa noite a todos, boa noite, presidência, aos vereadores a quem nos acompanha pelo Face e também aos nossos colaboradores. Justificativa. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei número 11, de 4 de maio de 26, que autoriza a desafetação e a transferência de bens móveis, veículos, entre secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal de Carvalhópolis e da outras providências. A presente medida visa otimizar a concentração de veículos específicos sobre a Secretaria Municipal de Administração. Esta reorganização visa eficiência administrativa, unificar a gestão e o controle da manutenção na secretaria responsável pela logística municipal. Regularização patrimonial, facilitando os procedimentos de baixa e alienação, leilão dos veículos, que já não atende de forma eficiente às secretarias de origem. Pela importância administrativa da matéria, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Pedro Gonçalves Filho, prefeito municipal. Esse projeto de lei, então, foi somente apresentado. Os vereadores receberão a cópia do projeto para estudo. E na próxima segunda-feira, colocamos em discussão e votação. Leitura de 2 ofícios da vereadora Adriane. Leitura de ofício
deputado Leonilson Bolsas. Senhora presidente, tenho a grata satisfação de comunicar que indiquei ao município de Machado para receber a importância de R$ 250 mil, proveniente de emenda parlamentar de minha autoria destinado ao custeio da atenção primária. Faço votos de que recurso contribua para a promoção de ações e políticas públicas em benefício da população. Por fim, reitero que este gabinete permanece à inteira disposição atenciosamente. Leonídios Bolsas, deputado estadual. Esse ofício é o que foi recebido, né, do deputado. Agora, ela tem 2 ofícios de autoria dela mesma. Ofício número 12 de 26. Solicitação de informações a respeito da balança rodoviária. Carvalhópolis, 4 de maio de 26. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Carvalhópolis. Assunto: reiteração de solicitação de informações sobre a balança rodoviária. Senhor prefeito, eu, Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni, vereadora deste município, no exercício da função fiscalizadora que me é atribuída, venho por meio deste reiterar a solicitação de informações acerca da balança rodoviária adquirida para o município de Carvalhópolis. Ressalto que já foi encaminhado ofício anteriormente solicitando tais informações, o qual não obteve resposta até o presente momento, motivo pelo qual reitero o pedido. Considerando a relevância do tema e o dever de transparência na administração pública, dessa forma solicito informar o atual andamento do processo de aquisição e instalação da balança rodoviária, esclarecer os motivos pelas quais, após a realização da etapa inicial do ano de 23, o processo permanece sem conclusão até a presente data, informar se houve contratação de empresa responsável pela instalação e, em caso positivo, apresentar cópia do contrato, informar a previsão para a conclusão da instalação e início do funcionamento do equipamento, encaminhar cópias do processo administrativo completo, incluindo licitação, empenhos e pagamentos realizados, informar o valor total da emenda parlamentar destinada à aquisição da balança rodoviária, bem como a origem do recurso, federal ou estadual, indicando ainda o autor da emenda. Tal solicitação se justifica diante do longo período sem a conclusão do processo iniciado em 23, o que gera preocupação quanto à correta aplicação dos recursos públicos e à efetiva entrega do equipamento à população. Na certeza de contar com a atenção da Vossa Excelência, aguardo o retorno do prazo legal. Atenciosamente, Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni. Ofício número 13, de 2026. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Carvalhópolis. Assunto: reiteração, a instalação de placas de identificação de ruas. Senhor prefeito, eu, Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni, vereadora deste município, venho por meio deste reiterar a solicitação referente à instalação de placas de identificação nas ruas do município. Ressalto que já foi apresentada a indicação anteriormente, solicitando a colocação das referidas placas, considerando a importância da correta identificação dos logradouros públicos para a população. Atualmente, diversas ruas encontram-se sem identificação, o que gera transtorno para moradores, visitantes, serviços de entregas, atendimento de saúde, segurança pública e demais serviços essenciais. Além disso, há informação de que as placas já se encontram prontas, guardando apenas a devida instalação, o que torna a situação ainda mais preocupante da ausência da providência até o momento. Diante disso, solicito esclarecimento sobre os motivos da não instalação das placas até a presente data, informação sobre o cronograma para início e conclusão da instalação e confirmação da quantidade de placas já disponíveis para instalação. Tal medida é simples, mas de grande impacto para a organização urbana e qualidade de vida da população. Na certeza de contar com a atenção de Vossa Excelência, aguardo o retorno, atenciosamente, Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni. Vereadora, quer discutir agora? Presidente, eu vou comentar sobre os 2 ofícios já na pauta, que já estavam na pauta, e também o ofício do deputado na tribuna, pode ser? Pode ser. Obrigada.
Então, nesse momento, passamos para a inscrição do uso da tribuna. Os vereadores que forem usar a tribuna, por favor, manifestar. Antônio Carvalho. Usar sim, presidente. Vereador Creuton. Vou sim. Vereadora Vaninha. Vereador Daniel. Vereadora Andréia. Vereadora Adriane. Certo aí? Vereador Antônio Carvalho. Boa noite a todos. Boa noite a todos, vereadores, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu quero, por tanta luta de todos os vereadores aqui, foi feita a limpeza da praça, lá do Jardim Recanto das Oliveiras. Roçou, mas não limpou, não tirou mato, mas já melhorou um pouquinho, pelo menos está dando para ver as placas da praça, né? Já melhorou um pouco, mas tem que fazer limpeza, tirar os ciscos que foi roçado lá no local. Também, senhor presidente, quero falar mais uma vez aqui, o vereador Creuton cobrou aqui, nós todos cobramos, a respeito da iluminação da beira do rio. É uma vergonha, senhor presidente, lá tem lâmpada, só pode dar agora. Tem tanto cipó. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero falar também a respeito da praça do Recanto das Oliveiras, onde foi roçado e ficou, pelo menos já clareou, dando para ver, enxergar as placas. Mas tem que tirar, fazer a limpeza do mato que foi roçado. Quero falar também, senhor presidente, a respeito da iluminação da beira do rio. Só pode passar lá agora para o senhor ver. Tem muitos postes lá que o cipó cobriu a lâmpada. Só pode passar, não enxerga nada, só enxerga o clarão da lâmpada no meio do mato, no meio de cipó. Então, pedi para a administração, que é uma obra que ficou muito caro aqui lá, pelo menos dar manutenção para poder iluminar pelo menos a estrada. Porque lá hoje só está iluminando para as capivaras mesmo, lá não tem serventia praticamente nenhuma que a iluminação. Enquanto na nossa cidade tem trecho que está faltando iluminação e estão escuridão. E lá, infelizmente, na beira do rio está iluminado, mas pelo menos as lâmpadas tudo coberto de cipó e mato, de galho das árvores. Quero também falar, senhor presidente, a respeito das dívidas do nosso município, que eu tive acesso hoje, a semana passada, eu fiz de 8 empresas. Tem a primeira empresa, senhor presidente, é da Global Serviço de Alfenas, mais de R$500 mil, vai um pouquinho para R$600 mil. A Global. A segunda, Suelen Agrícola, R$373.507. Tem Oficina do Neném, R$298.569,73. Gabriela São Gonçalo, R$151.617.
Rodrigo Campos, R$ 127.020. JHC Distribuidora Machado, 110 mil. Antônio Gilvan, 22 mil. E Forte Frit Equipamento Varginha, R$ 20.365. Então, esses aqui são as dívidas desses 8 ofícios da parte das outras empresas para a gente pegar. Temos aqui o valor que a prefeitura está devendo, que a gente fala aqui a respeito de dívida, e muitas pessoas falam que o nosso município está devendo, mas foi dívida que o ex-prefeito deixou. Não, essa dívida aqui não foi que o ex-prefeito deixou, é dívida já dessa nova administração de Pedro Gonçalves Filho. Então, o prefeito assumiu a dívida do ex-prefeito, mas ele assumiu, mas não está incluído nesse valor, que isso é outra coisa. Então, esse aqui é dívida do Pedro Gonçalves Filho. Então, tem os outros ofícios para a gente recuperar os valores, e logo, logo vai ser dito nessa tribuna também. Então, está aí a nossa dificuldade do nosso município de fazer muitas obras devido à dívida. E essa dívida aqui, se perguntar para a população o que gerou essa dívida, o que foi construído para gerar essa dívida aqui, muita gente nem sabe o que é. Até hoje, esse valor que está devendo, não foi... A população não sabe no que foi aplicada essa dívida. Tem a dívida, mas não tem as obras que foi feito. Então, eu gostaria, a gente faz requerimento pedindo no que foi gasto esse valor, mas a gente não tem resposta, né? Então, a gente está para o escuro. Então, a gente está esclarecendo a população só o valor da dívida, mas obra que foi feita com esse valor, até agora, a gente não tem como passar nada para a população, que não existe. Outra coisa também, senhor presidente, estrada de São João, bairro São João, Pantano, e descendo em Bloir da Mariana ali, foi passado a máquina lá, mas precisa a pessoa ir lá ver a situação das estradas. Então, a gente cobra aqui, não só eu, todos os vereadores cobrou, faz, mas eu não sei o que acontece, vai lá dar um curiscado para aqui, para ali, e pronto, acabou. E se nós não continuar cobrando, o povo vai ficar sofrendo a mesma coisa. E então pedir à administração que resolva os problemas das estradas, pelo menos deixar as estradas em boas condições. Porque o que está fazendo, no dia que passa, ficou beleza. Nosso carro vai passando, os buracos vai voltando tudo de novo, porque a terra cai em cima e os carros tiram a terra e formam um buraco. Outra coisa também, senhor presidente, a ponte do Rio Dourado, que nós parou de cobrar. A ponte do Rio, aqui perto da Copados, do Rio Dourado, nós perto da Copados ali. Então, está precisando um corrimão dos dois lados e refazer que a parte está caindo lá, que está perigosa que a ponte ali. Todos os vereadores sabem que de lá para cá não tem o corrimão, tanto de cima, tanto de baixo. Então, está perigosa. Então, pedir à administração que vê essa situação também. Falar também do Jardim Laura. Parte do Jardim Laura também fazer limpeza. Tem uma parte que foi feita uma parte, e outra parte parou, está lá sem fazer. Pedir também que faça a limpeza lá também, nos terrenos que pertencem ao município. E outra coisa também, a estrada do Moquém também, está lá. Eu não sei se vocês passam lá, a situação está aquilo lá. Aí eu já cobrei uma vez aqui, aí eu vou cobrar, mas não, é porque o vereador mora lá, está cobrando. Mas eu cobro em todos os municípios, mas lá já faz bem tempo que não passa a máquina. Eu acho que nessa gestão ainda não passou. Nessa gestão não passou, não. Então, pedir à administração que faça também um reparo nas estradas. Outra coisa também, o parque industrial. Não sei se algum vereador tem conhecimento a situação daquele parque industrial. Está lá, aquela lá, criando sujeira, criando mato, outra vez lá. Está lá para doar para as pessoas e não a doa. Então, esse todos os vereadores têm um anseio de ver aquilo lá ocupado pelas oficinas, as indústrias lá, instaladas lá. Esse é um anseio de todos os vereadores ver essa situação, e até hoje nada. A balança, a vereadora Adriane já fez uma indicação, um ofício, pedindo explicação. Eu acho que ela vai falar a respeito dessa situação. E quero falar também, a vereadora Adriane, Deia, eu acho que o Eric também chegou a comentar a respeito sobre a casa da Roseli.
Eu passei essa semana lá, porque isso aqui faz muito tempo já, porque se nós esquecer, aí o trem vai parar mesmo. Então, a gente não pode esquecer, porque eu acho que a administração, eu acho que nós estamos cobrando aqui, estamos cobrando, uma hora ele vai ficar com vergonha, vai lá e realiza o serviço, resolve o problema. Então, eu queria saber de vocês, se tem algum conhecimento que vai fazer a Casa da Mulher, se vai reformar ou se vai derrubar, fazer outra casa, porque lá eu acredito que não dá reforma, é uma casa nova, mas foi mal feita, mal construída, então eu acredito que tem que derrubar e fazer outra casa, ou se não fazer outra casa em outro local, dá para ela. Veja bem, a mulher pagando aluguel, não sei se ela está pagando aluguel ou se a prefeitura está pagando aluguel para ela, não sei, eu não posso afirmar isso, mas gente, mesmo que for a prefeitura esteja pagando, tem que fazer a casa para ela, evitar da prefeitura estar pagando aluguel. E se for ela que está pagando, aí que a prefeitura tem que fazer mais depressa ainda a casa para tirar ela do aluguel. Porque é uma vergonha o que aconteceu. Isso aqui foi dito nessa tribuna várias vezes a respeito disso, porque foi uma casa construída, a casa novinha, mas quando começou a fazer o licença da casa, eu falei nessa tribuna aqui, que não tinha 1 centímetro de ferragem naquela casa. Eu falei nessa tribuna, não sei se o vereador lembra disso. Eu falei, que eu acompanhei aquilo lá, e falei, olha, essa casa não vai durar muito tempo. Falei nessa tribuna aqui, olha o que aconteceu. A mulher não morou 1 ano na casa lá, a casa já abriu trinca para todo quanto é lado, teve que tirar a mulher de lá, senão a casa ia cair em cima das crianças, dela e das crianças. Então, é uma vergonha isso, nosso município, contratar uma empreiteira, fazer um tipo de obra dessa, e essa empresa não ser reparada por esse motivo. Então, o município essas empresas têm que ser reparadas por isso, porque como é que constrói uma casa, a casa não dura 1 ano, 2 anos, ela já está caindo. Porque uma casa tem que construir para toda a vida, não é para assim, fazer hoje e derrubar amanhã, não. E coitado da pessoa, todas as pessoas que necessitam de uma casa, tem que fazer de bom coração, fazer com amor, para entregar para as pessoas, mas de bom coração mesmo. Agora, o jeito que faz de mal feita, não foi eu que estou morando, não, deixa cair. Na época, senhor presidente, eu cheguei a falar nessa tribuna aqui, que eu conversei com o engenheiro, discuti com os 3 engenheiros na prefeitura, a respeito dessa casa. Perguntei para um engenheiro se ele tinha coragem de morar nessa casa. Ele falou que não. Aí que meu coração cortou. Se uma casa que não serve para ele morar, mas para outra pessoa morar, serve. Tá boa. Então isso aí, gente, é um descaso para a administração. Apesar que foi na administração passada, mas é um descaso. E o atual prefeito que está lá tem que reconhecer isso, que foi erro da administração passada e fazer essa casa para essa pessoa. Nós não podemos abaixar a cabeça, porque nós temos que vencer o prefeito no cansaço, presidente. Tem que vencer no cansaço, porque porque a pessoa, ele não tem ação. Porque quando o prefeito administra, ele é um prefeito que administra, tudo bem, mas lá não é ele que administra, é outras pessoas que administram. Então, quando é outras pessoas que administram, só pode ver que não dá certo. Se o patrão, se o dono da casa não mandar na casa, quem que vai mandar? Outra pessoa de fora é que não vai mandar. Só pode ter certeza. Quando tem muita coisa, caso que tem muitas coisas que manda, nunca dá certo. É o que está acontecendo com a nossa administração. Tem mais de 10 mandão lá, e o povo sofrendo, o povo abandonado sem remédio, nossa situação precária, nosso município muito com a situação precária, e o prefeito não está nem aí com a população, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Vereadora Andréia. Boa noite aos vereadores, boa noite, Leandro, boa noite que nos acompanhe pelo Facebook. Vereador Antônio Carvalho, infelizmente é o cenário que nós estamos vivendo no nosso município, né? Não sei se o senhor viu nesse final de semana agora, a Prefeitura de Turvolândia entregou mais de 230 terrenos para as pessoas lá. E os daqui, cadê? Cadê os terrenos? Cadê as casas? Cadê as casas que prometeram? Então, isso aí deixa a gente muito triste, porque eu sou vereadora de oposição, mas eu queria que Carvalhópolis estivesse nessa situação que está.
Eu queria que estava aí entregando casa para as pessoas. Esse setor industrial, que já foi falado desde a época do Curió, também está lá abandonado, mas, infelizmente, é o que a gente está vivendo. E quero falar também, semana passada, nós falamos da cesta básica aqui, o Diogo veio aqui, deu uma explicação muito boa, agradeço o Diogo, né, de ter vindo aqui, ter explicado. Só que, infelizmente, eu acho que até fazer esse cadastro de novo, eu acho que deveria estar entregando as cestas para as pessoas que estão precisando. Tem gente que depende dessa cesta para estar alimentando, né? Então, ele diz que tem a cesta lá, então entrega essa cesta até fazer o novo cadastro. E a gente fica triste de ver as pessoas cobrando, né? Então, como se diz, dá essa cesta. O Diogo veio aqui, explicou direitinho, sei que não é culpa dele, mas então, já que tem a cesta lá, dá a cesta para as pessoas até fazer esse cadastro. E também falar, a fonoaudióloga está de férias prêmias. Eu ouvi falar essa semana que ela está de férias prêmias e tem criança precisando de fazer o tratamento com ela. Então, que contrate outra fonoaudióloga até ela voltar, porque é 6 meses, né? Parece que ela saiu semana passada. Então, que contrata outra pessoa, outra fono, né? Até ela estar voltando para atender as crianças e as pessoas que estão precisando, porque aqui no município só tem ela. E falar também a respeito do desfile de cavaleiro ontem, né? A gente agradece o Emerson, a Keniara, a Marcela, da boa vontade deles, o empenho que eles têm, o empenho que o Emerson tem, a preocupação, só que, infelizmente, não depende dele, né? A gente vê um trabalho bem feito que ele faz, inclusive a gente viu aí no Poço Fundo, ele sempre lá apresentando os artistas, ele trabalhou lá, mas está sempre presente ajudando o prefeito. Só que ontem deu para sentir a falta que faz o rodeio. Como o rodeio faz falta, porque já estava tudo certo, era o desfile de cavaleiro, era o desfile de carro de boi, logo em seguida o rodeio. E eu estava ali ontem, as pessoas falaram, Carvalhópolis não consegue levantar esse rodeio mais. Falei, infelizmente não consegue, porque deixou 1 ano sem fazer, 30 anos sem fazer o rodeio, né? Então, 1 ano que ficou sem fazer, eu tenho certeza que não volta a fazer o rodeio de novo. Uma das referências era o nosso rodeio, né, que tanta gente vinha. Eu vi o rodeio de Poço Fundo, não fui, mas eu vi pelo Facebook, me deu saudade e me deu inveja saber que Carvalhópolis tinha um rodeio naquele nível, e esse ano, infelizmente, não tem, porque não tem dinheiro. Eu até entendo, se tivesse fazendo uma obra, se tivesse fazendo uma empresa para dar serviço para as pessoas, se tivesse até fazendo o setor industrial, que era para dar serviço para as pessoas, eu até entendia, mas só que não está fazendo nada, não está fazendo nada, não está vendo aí, não tem acesso para dar para as pessoas, não tem remédio, as pessoas cobrando a respeito de remédio, que está faltando remédio, né? Então, para onde que está indo esse dinheiro, gente? O Antônio Carvalho fez um levantamento ali das dívidas, para onde que foi esse dinheiro? E outra, me falaram essa semana, fiquei sabendo que parece que pegou dinheiro da Emprecar de novo. Eu acho que, como o procurador e o William vai vir e dar uma explicação, eu acho que tinha que chamar os aposentados, dar uma explicação, porque os aposentados estão no escuro e estão preocupados. As pessoas, os aposentados conversam, ligam para mim todo dia para saber a situação que está. Isso aí é preocupante para a gente. É preocupante para a gente. E se não tiver daqui uns dias o dinheiro para pagar os aposentados, o que vai fazer? O dinheiro que foi descontado nosso, para onde que foi? Eu acho que tem que ter uma explicação para todos os aposentados, sentar, conversar, ver o que está acontecendo, se realmente é verdade, para não deixar nós e os aposentados no escuro. Porque está bem preocupante. Cada dia é uma pessoa que liga, cada dia é uma pessoa que chega na porta de casa para saber, fiquei sabendo que tirou o dinheiro dos aposentados. Então, isso não pode acontecer, gente. Isso aí é descontado nosso. Eu trabalhei 34 anos, foi 34 anos descontado o meu salário, como dos outros e como desconta agora. Então, isso eu acho que deveria ter uma explicação, fazer uma reunião, chamar os aposentados, explicar
explicar como que vai ser. Quando o Zé Irineu foi passar o INSS para Imprecar, o que ele fez? Reuniu todo mundo lá no clube. Ó, vai estar acontecendo isso, explicou. Deixou todo mundo no claro, não deixou ninguém no escuro. Eu acho que tinha que fazer a mesma coisa. Chamar os aposentados e explicar para eles o que está acontecendo. Não pode deixar ninguém no escuro. Pela parte. A respeito do dinheiro do Imprecar, vai haver essa reunião, a convocação dia 25. Depois dessa reunião, nós vamos pegar, porque vai ser filmado, gravado, fazer uma ata. Depois nós vamos convocar todos aposentados para poder dar uma solução para eles, esclarecer o que está acontecendo. Porque se convidar todo mundo nessa reunião que nós vamos ter dessa convocação, que isso é para nós acolher o que está acontecendo. Porque se chamar todo mundo, vai ficar difícil para a gente resolver o problema. Então, todos os vereadores vão estar presentes, nós vamos conversar, ver o que está acontecendo, depois nós fazemos uma reunião com todo mundo, os aposentados, todo mundo da prefeitura, para nós esclarecer todo mundo. Ele vai ouvir o William, né, que o presidente da Imprecar. O William respondeu, até citei na semana passada, que ele vai comparecer na reunião, na convocação dia 25, às 4 horas da tarde, mas acompanhado com o procurador do município. Então, eu já falei, para a gente, eu acho uma coisa muito boa do doutor Gil estar acompanhando, porque ele é a pessoa certinha para acompanhar essa reunião, essa convocação, porque ele sabe de tudo, ele é o procurador do município, ele é uma pessoa certinha para estar participando dessa convocação do Sabe, vereador presidente. Antônio Carvalho, os aposentados estão muito preocupados. E com justamente, certeza o senhor também, tem que estar assim. Eu acredito que eles procuraram os outros vereadores, não só eu, que é a preocupação de todos os aposentados, né? Então, se Deus quiser, vem aí o doutor Gilson, vem o William para dar uma explicação para nós aposentados, né? Obrigado, presidente, boa noite. O senhor já tem um tempinho? Tem 2 minutos. A respeito o senhor falou do prefeito de Turvolândia distribuir o lote. Todo mundo sabe, quando o prefeito eleito, Pedro Gonçalves Filho, ele foi na Rádio Machado, falou que ia fazer 240 casas. Não era xoxa, não, era casa, né? Agora, eu quero dar os parabéns para o prefeito de Turvolândia, porque distribuiu 200 e tantos lotes para as pessoas lá, que há muitos anos que eu não vi falar isso. Tem que dar os parabéns para o prefeito de Turvolândia, porque Carvalhópolis, nós temos lote para ser doado também. Mas desde 2014, 2015, 2016, está esse lote para ser doado. O ex-prefeito não doou. O atual prefeito também poderia ter doado esse terreno para as pessoas, que as pessoas têm gente que tem dinheiro para fazer casa, para construir, mas se for para comprar o terreno, não tem dinheiro para construir a casa. E se ganhou o terreno, ele constrói a casa. Então, pediu ao prefeito, distribui esse lote para essas pessoas, né? Pelo menos que tem, porque nós temos lote legalizado ali perto da creche. Lá da creche, já foi comentado temos aqui, lote né? legalizado. Agora, não sei por quê. 9 anos, quase 9 anos e meio dessa administração, com esse lote lá, tudo legalizado, não distribui para ninguém. Porque depois que saiu o Zequinha, o Gilson, de lá para cá, 9 anos e meio, não foi doado um lote. Não foi doado o lote, não foi feito... Eu não sei o que acontece. 4 casas, foi o que o senhor Simplesmente falou aqui, né? pegar o doate, doar para as pessoas que estão lá escrito lá no CRAS. Pelo menos é simples isso. Eu não sei por que tanta maldade é isso aí. Ou está esperando chegar o tempo de eleição de novo. Será que vai esperar daqui 2028? Vereador, eu acho que pode chegar 2028. a eleição, sem chegar a eleição, não vai entregar 2028 aí vai terreno doar pra porque ninguém, tem eleição. Né? É uma vergonha isso. Todos os vereadores, o vereador Eric também já falou isso uma vez aqui, sobre esse lote ali. Então, o prefeito simplesmente doar esse lote para essas pessoas. Eu não sei o que está acontecendo. A gente fica até com vergonha de sair na rua, a gente como vereador fica com vergonha de sair na rua. O povo vê nós nessa situação, a gente sendo vereador e não pode fazer nada a favor do povo. Com certeza. Eu sinto vergonha de ser vereador no município de Gasnós, com um prefeito ruim igual a esse. Obrigado. Boa noite, presidente. Obrigada. Vereador Creuton. Boa noite, vereadores.
Boa noite, Leandro. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria de estar falando aqui das estradas. Foi feito um serviço de raspagem, né? E eu acredito que até ficou bom, mas pode melhorar, né? Porque não foi tirado, eu vejo que não foi tirado as enxurradas. Não foi feita a limpeza das caixas de contenção. Aí eu gostaria de estar deixando aqui o pedido para que fosse feito isso antes que até chovesse. Porque quando se tira a enxurrada, quando se faz a prevenção, a estrada tende a durar mais. Gostaria também que está cobrando do secretário, onde foi tirado um passador de gado ali no sentido Catanduvas, com a promessa de, na outra semana, fazer lá para o menino. E até hoje, inclusive, eu passei lá, não foi feito. Então, providências o mais rápido possível, porque há necessidade desse passador lá. Queria também estar lembrando aqui que eu fiz um pedido lá no campo, há uns 2 meses atrás, a respeito da poda de uma árvore lá que está cobrindo a iluminação do campo, está prejudicando. Inclusive está tendo um campeonato intermunicipal aí, a parte da noite aí está atrapalhando o andamento das partidas lá. Gostaria também de falar do campo do society do clube, onde está tendo uma frequência bastante de atividade lá e não está tendo manutenção, não está tendo ação nenhuma para manter aquela grama viva lá. Agradecer também os meninos que puseram a iluminação do trevo lá, que foi tanto pedido aqui para a Adriane, a vereadora Ângela. Essa semana foi instalada as lâmpadas lá, onde o Betinho e o Zé Curubu trabalhou lá, gentilmente atendeu o pedido nosso. Isso. Essa semana foi concluído lá. Muito obrigado a eles e aos outros envolvidos. E queria agradecer também ao Diogo, que eu tive uma demanda com ele essa semana. Gentilmente ele me atendeu e solucionando esse problema que eu levei lá. Agradecer também o Del, que precisei dele também, me atende sempre. É um parceiro que eu tenho aqui na cidade, que sempre que eu preciso dele, ele me atende prontamente. E agradecer também o William. Eu tive uma demanda de saúde e ele gentilmente me atendeu e está procurando resolver para nós. O mais é isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereadora Adriane. Boa noite. Nossa, está muito alto mesmo, vereador. Boa noite a todos, presidente, aos nobres colegas vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agora acho que ficou muito baixo. Presidente, eu iniciei a minha fala aqui também, aproveitando aqui, né, a fala do vereador Cleuto, falou a respeito das estradas. Eu fiz uma cobrança aqui a respeito da estrada da Onça e foi feito o trabalho, então quero agradecer, mas muito pertinente a fala do vereador aqui, onde ele mencionou que não retiraram as enxurradas, não fizeram as caixas de contenções. Então, ficou bom o trabalho, agradeço, mas se não for lá e fazer essas contenções, tirar essas enxurradas, a primeira chuva que der, o trabalho vai embora, né? Então, desde já agradeço. E já pedi também para que seja feita a limpeza das estradas, porque não adianta passar a máquina e o mato está tampando as estradas. As estradas estão cada vez se estreitando mais. Então, a gente vê aí que precisa ser feito urgente essa limpeza aí das estradas. Agradecer também, né, a iluminação ali da pracinha, do trevo, onde foi mencionado por ele também. Foi uma indicação não somente minha, mas dos demais vereadores,
que estava visível a necessidade da iluminação ali do trevinho, ali da pracinha. Quanto aos meus... Aí falar também do evento na praça primeiro. O evento que teve ontem na praça, né, o desfile de cavaleiros. Eu fui já no finalzinho. Não assisti o desfile, mas como a vereadora Andréia falou, dá até uma tristeza, né? A gente saber que teve o desfile de cavaleiro, domingo que vem carro de boi, e infelizmente não teremos o nosso rodeio. Como ela falou, a gente está vendo, a cidade não está em obras e deixou aí de fazer essa festa, né, que é uma tradição de 30 anos. Tudo bem, sou favorável, desde que não deixe de fazer aquilo que foi prometido, né, que são os outros serviços, as outras áreas que são essenciais. E está dando tristeza também de ver a situação que está a praça. Terra, pura terra. O dinheiro que foi gasto naquela praça, vocês sabem. Quanto que gastou ali, quanto que veio de verba e a quantidade de suplementação que foi feita para deixar aquela praça bonita, com aquelas florzinhas, com a grama bonita. E a gente vê hoje, dá tristeza de ver. Como diz a vereadora, a presidente, um dinheiro público jogado no lixo. E isso aí é muito triste. Quanto aos ofícios que eu apresentei hoje, o ofício número 12, sobre a balança, presidente. Então, estou mais uma vez fazendo essa apresentação desse ofício, né, pedindo informação sobre a balança do nosso município. Eu faço essa solicitação novamente porque já havia encaminhado um ofício anterior. O ano passado, no dia 16 de dezembro, eu fiz um ofício e até hoje eu não tive resposta. Estamos falando de um processo que foi iniciado, presidente, em 2023, que já se passou pela fase de licitação, teve inclusive movimentação inicial e mesmo assim, após quase 2 anos, segue ainda sem uma conclusão. Então, dizer que a balança ela não é somente um detalhe, ela é importante para o controle, né, das cargas aqui e a preservação das nossas estradas, para garantir mais segurança também ao tráfego. Não pode acontecer, né, que um processo público ficar parado tanto tempo sem uma explicação. A população tem todo o direito de saber. Então, estou aqui mais uma vez encaminhando aqui, reiterando, né, o ofício de número 12. Espero que a resposta venha no prazo certo, para poder estar passando para as pessoas o que realmente está acontecendo aí com essa licitação aí que já faz mais de 2 anos. Estou reiterando oficialmente esse pedido e pedindo ao Executivo que apresente as devidas respostas com transparência e responsabilidade, porque a população merece respeito e nós vamos aqui, nós vereadores, temos a responsabilidade de continuar cobrando. Esse recurso dessa balança, que inclusive foi o prefeito que conseguiu através de um deputado federal, e ficar lá daquele jeito, né? A Deus dará, porque infelizmente a gente passa ali, o que a gente vê é só aquela rampa de cimento e mais nada foi feito. Uma licitação de mais de 2 anos, isso não pode acontecer. Uma coisa? Falou alguma coisa? Ah, tá. Então, até agradeço vocês, vereadores, que já trouxe aqui informalmente resposta, mas eu quero a resposta formalmente. Da mesma forma que eu estou enviando esse documento, eu gostaria de estar recebendo novamente. O outro ofício, número 13, é a respeito das placas. Essas placas de identificação, né? Que a gente vê aí nenhuma rua com nome. Como eu falei aqui da outra vez, a cidade, hoje, tem pessoas morando aqui que a gente não conhece mais. Antigamente, a gente falava, fulano de tal mora lá na Rua do Gato. Agora, se falar o apelido de uma pessoa, as pessoas não conhecem. E sem contar que as placas estão prontas. Já foi feita essa indicação. Então, eu gostaria de saber o porquê que até hoje essas placas não foram colocadas.
Então, está aí reiterando mais uma vez, agora com ofício, porque eu tinha feito indicação, agora com ofício, e aguardando também a resposta no prazo correto. A vereadora Andréia falou aqui a respeito do IPRENCAR, né? Como o vereador Antônio Carvalho já deu a explicação aqui, que no próximo dia 25 estaremos recebendo aqui na Câmara para uma explicação, né? O vice-prefeito William e também o nosso procurador, o doutor Gilson, para estar dando uma explicação aqui a respeito do IPRENCAR, que tantas conversas que a gente ouve por aí, mas que bom que eles, né, se disponibilizaram o seu tempo para vir aqui dar uma explicação para nós, vereadores, e nós fazer, como o vereador Antônio Carvalho falou, através dessa explicação, convidar a população, os aposentados, para vir aqui na Câmara e dar uma explicação para eles, porque, como a vereadora já disse, eles estão preocupados e com razão, né? Então, vamos aguardar aí no próximo dia 25, às 16 horas, né, vereador? Certo. Na reunião passada também, eu não estive presente, mas eu pude acompanhar um pedaço da reunião, onde eu vi aqui que foi citado a respeito da cesta básica. Até a presidente Maria Ângela se posicionou muito bem, sensibilizando com a dor dessas famílias que necessitam dessa ajuda. Foi dito aqui também que tem uma nova resolução, né? Com alteração, com mudanças. Eu gostaria de saber se alguém tem o número dessa resolução. Tem, Eric? Você podia me passar, por favor, depois? Obrigada. Sei que esse programa social, ele não é um programa permanente, né, como o vereador citou aqui. Ele é um programa provisório até que as famílias tenham as condições de se manter. Mas aí eu pergunto para vocês, vereadores, e pergunto para quem está nos assistindo. Carvalhópolis, infelizmente, não está dando essas condições para essas famílias. Sabe por quê? Entra um prefeito, sai outro prefeito, e cadê o emprego da cidade? As pessoas não têm onde trabalhar. Tem pessoas que pagam aluguel, mantêm a casa, né, que tem aí seus filhos, ganham apenas um salário mínimo. Onde eles vão recorrer, se não for a prefeitura, se não for assistente social? Também agradeço o Diogo, o belo trabalho que ele faz ali na assistência social. Não é culpa dele, não é culpa dos funcionários. Como já disse, tem essa resolução. Mas se tem a cesta, entrega para essas famílias, é uma caridade que vocês estão fazendo. Como o presidente disse, eu nunca passei fome, mas eu posso imaginar que a fome dói. E isso é muito triste. Então, eu espero aí que a fala da vereadora Andréia e dos demais vereadores toque aí no coração aí e que seja atendida essas famílias o quanto antes, porque às vezes a cesta está lá. É preferível perder, vencer, porque a gente sabe que vence esses alimentos, do que distribuir. Porque eu já tive notícia que remédio venceu no posto há um tempo atrás, não foi nessa administração, agora nessa gestão, eu não fiquei sabendo, em gestão passada, que tinha remédios vencidos no posto, jogou fora, mas não distribui para as pessoas que precisam. A gente sabe que tem todo um protocolo a ser seguido, mas isso é muito triste. Então, que não venha deixar essas cestas perderem, esses alimentos perderem, que faça aí essa doação para as pessoas. E agora uma notícia boa, graças a Deus, né? Não que eu não falei aqui seja boa, né? Eu, vereador Antônio Carvalho e vereadora André, estivemos em Belo Horizonte na semana passada, onde, graças a Deus, né, conseguimos aí um recurso Acelera aí, vereadora. Acabou o tempo? Mas posso só falar disso daqui? Sim. Você me permite, presidente? Onde conseguimos aí esse recurso aí de R$250 mil para a iluminação do trevo de Machado a Carvalhópolis novamente. Essa verba aqui veio via Prefeitura de Machado. Esse ofício aqui está no nome do prefeito Maico William, onde estivemos lá hoje numa reunião, eu e o vereador Antônio Carvalho. Até agradeço ele pela recepção e atenção conosco.
e já disse que daqui 21 dias o trevo estará iluminado novamente. E essa verba também é para a extensão do trevo. Vai dar uma largueada ali no trevo, para que os carros que venham sentido Machado a Carvalhópolis não precisa ficar ali esperando ali naquela fila. Então vai ter uma extensão ali para que os veículos possam estar entrando de frente para Carvalhópolis. E isso é muito importante, né? Para a nossa segurança, para a segurança de todos. Então agradeço aí o deputado Leonídio Bolsa, mais uma vez, disponibilizando aí esse recurso aí para o nosso trevo de Machado a Carvalhópolis. Obrigada e boa noite a todos. Uma boa noite aos nobres vereadores, uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, quero pedir desculpas se alguém não conseguir entender um pouco o que eu falo, estou com a voz um pouco ruim, mas vou fazer de tudo aqui para que todos possam me entender. Primeiramente, quero pegar um pouco do gancho das falas dos nobres vereadores que me antecederam, a respeito da cesta básica. A cesta básica já estão sendo doadas, né? Já estão sendo doadas a cesta básica, já começou tudo, feita a doação novamente. Está desde, acho que quinta-feira, semana passada, ou quarta, que começou a fazer essas doações. E já estão fazendo também, já estão marcando também para as pessoas ir lá fazer um novo cadastro para estar passando pela assistência social. Então, só para trazer uma resposta aqui para a sociedade, a cesta básica, sim, estão sendo doadas. A cesta básica não vão ficar em estoque. Elas já estão sendo passadas para quem está procurando a Secretaria de Assistência Social. Então, é só para trazer uma resposta à população e completando um pouco as falas dos nobres vereadores aqui que me antecedeu. Voltando na minha linha de raciocínio, quero parabenizar a cavalgada de ontem, uma festa bonita, onde recebemos vários cavaleiros, vários municípios participaram. Não poderia deixar aqui, então, de parabenizar o desfile de cavaleiro. Quero também parabenizar o setor de obras, parabenizar o Romário, o Natel, parabenizar o Robson. Vi que começaram a fazer a limpeza lá no Recanto das Oliveiras, como o próprio vereador mencionou aqui, o vereador Antônio Carvalho, que já começaram a fazer a limpeza. Acredito eu que logo eles vão estar fazendo uma limpeza total, né, porque a gente sabe que eles começaram a fazer uma poda lá e ainda ficou o resíduo do mato lá ainda, mas eles ainda vão voltar ali, que não terminaram de fazer a limpeza. Né, já estão também, vi pessoal também limpando a entrada do nosso município, vi eles roçando lá também, vi eles roçando lá lá embaixo na entrada. Então, temos que parabenizar, onde a gente muito fizemos cobranças aqui, não só eu, mas todos os vereadores. Então, todos me conhecem, meu jeito de agir, meu jeito de trabalhar é esse. Hora de cobrar, eu cobro, mas também sei reconhecer o esforço de cada funcionário do nosso município. Então, muito obrigado. Em nome da população, agradeço vocês, agradeço a administração que está fazendo essa limpeza. E junto com a limpeza a gente vê a pintura, né? Terminar de pintar a praça, agora estão pintando lá o Parque Dona Jandira, no qual em breve também vai estar passando por uma revitalização, né? Uma emenda destinada pela Sheila. Então, temos aqui que parabenizar esses meninos, o Jair, parabenizar o Cuncha, né? E os demais que ali fazem parte
dessa limpeza e dessa pintura. Me desculpe se eu esqueci de citar o nome de alguém aqui. Foram falados aqui, o vereador Antônio Carvalho falou da casa da Roseli. Quero só corrigir um pouco a sua fala, vereador, na onde que você menciona que temos que tomar alguma atitude em relação à empresa. Me lembro muito bem, naquela época, foi um caso de muita discussão aqui nesse plenário, que a questão da empresa. A gente sabe que naquela época foi discutido e foi muito bem falado nessa tribuna, e hoje, escutando a voz do senhor, eu me retornei à memória. E naquela época, a empresa seguiu total o projeto do engenheiro. Então, a gente citar que a gente temos que notificar a empresa, mas antes disso, a gente tem que ver o projeto. Se o projeto foi seguido de forma explícita, de forma clara, do jeito que estava, acho que a empresa, nesse caso, não tem culpa, né? A gente temos que primeiro averiguar, ver o que ocasionou aquilo lá. E naquela época, eu bem lembrei aqui que, acho que não me engano, até o vereador Josué que trouxe esse relato, que a empresa seguiu todos os trâmites que estavam no projeto. Então, tem sim que fazer a casa dela novamente, né? Tem sim que dar uma nova casa para ela, mas temos que lembrar aqui também, se eu não me falha a memória, eu acho que o vereador Josué pode até me ajudar nessa fala. Eu acho que a assistência social que está pagando o aluguel dela, né, vereador? Se eu não me falha a memória, eu acho que é a assistência social que está pagando, mas isso não é justificativa que não termine a casa dela. Não só a casa dela, a gente sabe que temos mais casas que a prefeitura começou a fazer a sua reforma, né? E a gente vê que está parado. Então, só para não corrigindo, mas tentando lembrar um pouco aquela fala, na fala do senhor, mas dou todo o apoio ao senhor, que temos sim, o executivo tem sim que terminar essa casa dela aí, para ela voltar a morar na sua própria casa. Quero também aproveitar um pouco do gancho da fala do vereador Creuto. Vereador Creuto, o que eu posso falar para o senhor não desanimar não. Quando o senhor diz aqui que que o senhor mesmo já cobrou uma árvore que está no campo, que o senhor está cobrando aqui também que faça alguma melhoria lá no society do clube, mas não desanima não. Eu estou cobrando aqui uma segurança a mais. Lá no campo já tem mais de ano. Eu acho que todos aqui recordam, no campeonato passado eu lembrei ali que tinha que colocar um alambrado lá de cima do campo ali, que está perigoso. Então é só para o senhor não desanimar, tá? Que a indicação do senhor em relação a esse tipo de indicação, infelizmente, posso estar até errado, mas o senhor vai pedir aqui não só uma vez, mas 2, 10, 20 vezes, porque a gente vê que, infelizmente, né, eles até fazem um projeto bacana de trazer um movimento para o nosso município, né, de trazer um esporte melhor para o município, mas a gente vê que aprofundo mesmo, que a gente aprofundar no projeto dele, deixa muito a desejar, né? É um campeonato bonito, está trazendo movimento, está ajudando o comércio do nosso município, mas quando se fala em segurança, né, eu acho que não é tão bem visto assim. Então, o senhor indicou aqui que faça melhorias lá no seu site. Eu vou além. Eu acho que todos aqui, até mesmo a vereadora Adriana, já cobrou da nossa quadra do clube. Até na onde eu sei já foi entregue. E até na onde eu vi não está funcionando. Já, vereadora, a empresa já entregou. Agora o porquê que não tem funcionamento é difícil. Pode falar, vereador. Porque eles deram um prazo, né, de 90 dias, inclusive eu não trouxe a minha agenda hoje que eu anotei, mas já entregaram, que bom. Então avisar aí as pessoas aí que nos procuram, né, que nos procurou e nos procura a respeito da quadra, para estar fazendo as suas atividades, então que já está funcionando, né, vereador? Então, vereador Creuto, obrigado, vereador Adriano. É só para você não desanimar, né? De indicações, eu acho que aqui os vereadores já estão cansados de fazer. Mas não desanima, não. O vereador é para isso, é para cobrar, indicar e correr atrás. Independente do que aconteça, continue firme. Então, só para terminar minha fala aqui, eu peço ao executivo que realmente coloque a quadra para funcionar e que dê manutenção
não, onde o próprio vereador Cleuto aqui mencionou. Por hoje é só. Desculpe se alguém que está nos assistindo não conseguiu compreender um pouco a minha fala, é que realmente minha garganta está bem debilitada. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, presidente, vereadores, nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, presidente, eu vou começar a tribuna hoje com um provérbio, sabe? A senhora sempre traz uma palavra aqui. Isso é muito importante, a gente está sempre conectado com a parte divina do ser humano. Provérbios, capítulo 26, 4, 5, diz assim: quem dá resposta a sério a uma pergunta tola é tão tolo como quem a faz. Provérbio capítulo 17, 28 diz assim: até um tolo, quando se cala, é considerado sábio. Então, para iniciar a fala, eu inicio com esses dois provérbios. Quem sou eu comparado a Salomão? Salomão, filho de Davi, foi o homem mais sábio depois de Cristo, né? Ele tem que perder para Cristo, né? Que é o pai da sabedoria. Então, dia 25 de março, nós temos uma audiência pública aqui às 4 horas da tarde, né, vereador Carvalho? Referente à Comissão de Orçamento e Finanças, para ouvir o presidente do Imprencár. O procurador jurídico do município também vai vir aqui. Reforço o convite, junto com os demais parlamentares, para essa audiência. Estarei presente, estou preparando o meu material de questionamento também aos nobres representantes do povo, para que se esclareça alguns pontos que são abordados aqui. Inclusive, hoje na tribuna foi pauta desse debate, quando se refere aqui ao Imprencár do nosso município. Então, é um tema delicado. Falar de previdência não é simples no município, não é simples no Estado, e tão pouco não é simples também na União. Inclusive, o IPSENG do nosso Estado de Minas é quebrado. Inclusive, o Instituto de Previdência e INSS dos trabalhadores formais é quebrado. Então, nós temos que tomar cuidado. O município de Minas Gerais tem mais de 853 municípios. Desses 800 tem mais de 600 previdências próprias e 30 são superavitárias. O resto são todas deficitárias, como a nossa. A nossa é deficitária em 35 milhões. Creio que, com alguns aposentadores que estão para sair agora, essa questão de deficiência vai aumentar mais ainda. Hoje nós já temos 35 milhões em deficiência. Então, a gente precisa um pouco estabelecer a verdade aqui, porque, às vezes, é colocado de uma forma como se nós estivéssemos em péssimas condições. E essa não é a verdade, porque quem mora em Carvalhópolis não se baseia por Turvolândia para viver. Quem mora em Carvalhópolis não se baseia por Machado para sobreviver, ou para viver, ou para tocar a vida. Quando relata aqui que Turvolândia está distribuindo 200 terrenos ou 500, isso não modifica nada a vida em Carvalhópolis. Até porque as deficiências de Turvolândia ninguém cita aqui. Cita só algumas ações que são feitas pela administração. Nós respeitamos, mas discordamos. Por outra parte, também, quando cita aqui a questão da Roseli, me solidarizo também com a situação dela, uma situação muito delicada, mas como o vereador Eric falou aqui, precisamos refutar essa questão da empresa que fez a obra, ela não cometeu erro algum. Quando se fala em questão estrutural, todos sabem que construções sociais não existe estrutura de ferro, isso é um equívoco falar aqui, ou uma má interpretação de quem quer colocar esse ponto aqui. Então, não existe estrutura de ferro em obras sociais. Senhora presidente, eu preciso me ater ao tempo, porque tem um tema muito importante, o qual eu quero relatar aqui, eu quero conversar com a população. Quanto à zona rural, foi trazido já aqui o calçamento que vai ser feito de intertravado no Morro do Pantano e também no Morro do São João. Depois dali, a obra vai dar sequência no Morro do Arranca-Rabo. Então, são emendas parlamentares que foram destinadas, através do doutor Paulo, que encaminhou recurso para isso, e através do doutor Federico também encaminhou recurso para que essas obras pudessem estar sendo realizadas. Então, a gente está levando essa melhoria aos nossos produtores rurais. É claro que existem muitos outros pontos que, com o tempo, serão alcançados. Com o passar dos anos, vai se levando essa infraestrutura mais adequada aos nossos produtores rurais além.
Eu gostaria até que aqueles 250 mil que foi colocado no trevo pudesse ter vindo para essa destinação. Eu acredito que nesse momento seria tão importante quanto lá. Claro que lá é um ponto sensível também, mas a intercorrência de incidentes ou acidentes é muito ínfame, o que ocorre ali. Ali o que nós precisávamos no presente momento era a reestruturação de colocar em funcionamento a iluminação que está lá sem iluminação depois que o poste caiu. Inclusive o prefeito daqui já doou, o prefeito Pedro já doou o poste para que seja restabelecido aquela iluminação lá no trevo de Machado. Senhora presidente, vou dar sequência aqui na minha fala, eu vou até me reservar de alguns temas que eu tinha marcado aqui, porque eu preciso conversar com a população. Em alguns temas que surgem. Porque o que acontece com a tribuna da Câmara de Vereador, ou de vereadores, não de Carvalhópolis, do Brasil inteiro. O que acontece na tribuna de uma Assembleia Legislativa ou de um Parlamento Federal é a mesma coisa. E às vezes aqui se torna uma máquina de moer reputação, a qual eu sou totalmente contrário. Não gosto dessa onda, dessa vibe de usar a tribuna para colocar reputações das pessoas em xeque. Hoje nós, mais uma vez, provamos isso. Quando um vereador vem à tribuna, traz relatos de despesas, de dívidas que o município tem e pergunta onde estão as obras, como se houvesse algo irregular em ter alguma dívida. Na verdade, isso leva a população a interpretar e ainda pergunta-se onde estão as obras. Mas o mesmo que fez uso da tribuna não fala quem são as empresas que eles fornecem. Não fala o que são as empresas que eles vendem. Porque a empresa que ele citou aqui tem empresa que não vende nenhum material para fazer obra. Vende outros tipos de materiais. Ele usa a tribuna, coloca isso como se isso fosse em xeque. Como se qualquer compra que a administração fizesse fosse em questão de fazer obra. E não é. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, 90%, é para manutenção dos serviços públicos. Outro tema que eu gostaria de falar aqui é a respeito de reputação, e eu preciso fazer uma defesa enfática dos meus secretários. Porque eles são meus secretários. Porque eles são secretários do município. E todos eles, em equiparação de poderes, eles estão um pouco além em execução do que nós. Nós sabemos que muito é dado a eles e muito é cobrado. Agora, nós não podemos ficar usando as imagens das pessoas de forma ao qual nós vimos aqui recentemente nessa tribuna e o qual ocorre na nossa sociedade. Ilações, apontações, acusações sem prova não vale de nada. Não tem valor em lei. Não tem valor em tribunais. O que ocorre com isso é a difamação, a calúnia e a perseguição que se torna contra as pessoas que servem ao povo. Então eu preciso fazer essa defesa aqui, não de um servidor de secretária ou de secretários, mas de todos eles. De todos eles. Eu já falei para a população, enquanto não me trouxer prova cabal do que se diz, não existe crime. A presunção de inocência é requisito legal de lei. E muitas das vezes nós ouvimos aqui dessa tribuna e também de alguns cidadãos aquilo que ninguém gostaria de ouvir. Ou nem merecimentos há para se ouvir. Então, o que a gente precisa fazer é conservar as imagens das pessoas. E em toda administração, em toda gestão, se encontra um para se tirar para Cristo. E em tudo que acontece no município é fulano. Tudo que acontece no município é ciclano. Tudo que acontece no município é beltrano. É sempre assim. Isso causa um desgaste não só na pessoa, mas até na família da pessoa causa esse desgaste. Porque elas também são confrontadas nas ruas com isso. As pessoas chegam para os familiares e questionam e perguntam uma coisa a qual a pessoa nem sabe o que está ocorrendo. Simplesmente soltaram isso nas ruas e tomam uma proporção a qual a pessoa fica inibida até de sair na rua. Então eu peço que isso seja um pouco
polido, para que as pessoas não sofram essas sanções na rua, sem que haja verdade nisso. E falando isso, surgiu um tema na cidade, a qual me preocupei muito. Só para concluir, senhor presidente. A qual me preocupei muito. Inclusive, eu vou solicitar, já solicitei ofício, já encaminhei ofício para os representantes, para que me dê resposta das situações, porque eu não compactuo com as coisas erradas, principalmente na vida pública ao qual estou inserido. Não compactuo. Já solicitei ofício. Depois dos ofícios, vou solicitar uma abertura de um PAD também, para que as pessoas sejam, ou para que a população seja esclarecida, para que nada fique no obscuro e que as pessoas também não sejam difamadas na rua como estão sendo. Não é a primeira vez, também não será a última, mas eu vou solicitar mais uma vez, mais um PAD, para que seja esclarecido isso para a população e as pessoas possam ter um pouco de ar de vida. De vida. Porque a vida das pessoas são destruídas, muitas das vezes, pelo que aqui é falado nessa tribuna. Então, nós não estamos aqui para isso. Eu creio que todos nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso mandato. Então, presidente, com essa fala, eu encerro e agradeço pela tolerância. Boa noite aos nobres, boa noite Marina e família aqui presente e a todos os que nos assistem pelas redes sociais. Perdão, lê. Boa noite. Vereador Jó, terminando a sua fala aí, existe uma expressão muito verdadeira. A verdade desmaia, mas não morre. Não esqueça disso. Então, o que é verdade vai aparecer, sem dúvida. Acalme seu coração. E lembre-se dessa expressão. A verdade desmaia, mas não morre. Conversando hoje com o Diogo, eu também tenho a grata satisfação de passar o que ele me informou hoje. As cestas já estão sendo distribuídas, agora de uma forma diferente. Ele me disse o seguinte, que vão distribuir as cestas agora, mas todas as pessoas que as recebem vai precisar fazer novamente uma visita lá no CRAS, procurando pela assistência social para receber por 3 meses. Não fica assim, olha, conforme era até aqui, a perder de vista. Então, de 3 em 3 meses, a pessoa precisa informar como está a situação dela. Ela realmente ainda continua precisando da cesta? Ou ela conseguiu algo que não precisa mais? Então, eu acho uma coisa muito justa, porque isso ajuda a pessoa a crescer. Porque durante aqueles 3 meses ela pode estar precisando, depois, quem sabe, Deus abençoa algum trabalho, alguma coisa, e ela vai desistir. Então, de 3 em 3 meses, ela precisa procurar pela assistência social. E estradas rurais, vocês falaram bastante também sobre ela. E hoje, num vídeo que foi postado estava o Pedrinho, prefeito, o Reginaldo, e o Lolô e o Sirlei, lá onde vai
acontecer o intertravados, né? Então, Pântano e São João, é isso? Naquele momento em que estava o vídeo, alguém lá da estrada do Moquém comentou sobre a grande necessidade de olhar por eles, porque naquele morro lá do Moquém, a famosa e antiga Cava Funda, está ruim demais. Então, eu reforço o pedido aqui do vereador Antônio Carvalho e o pedido da pessoa que colocou no vídeo que foi postado no dia de hoje. E tenho também a grata satisfação de informar que o morro lá do Arranca-Rabo será colocado também esse intertravado. E hoje eu recebi, no Morro do Arranca-Rabo, lá para chegar no Nivaldo, no pesqueiro do Nivaldo. Vai colocar esses intertravados até o final do morro, indo para o Rafael Fortes. Quando chega na reta, termina os intertravados. Então, vai ficar também um serviço muito bom. E eu fui informada hoje que essa emenda que nós precisamos agora, inclusive já foi passado hoje para o Rogério, porque me informaram que ele é a pessoa que precisava receber, já foi passado tudo que tem que ser feito para agilizar e até junho essa emenda estará na conta para fazer esse trecho lá do bairro do Arranca-Rabo. Está vindo uma verba de 300 mil que o doutor Paulo doou para a gente. Estava eu, Daniel, vereador Daniel, e o vereador Creuto. Então, é de muita alegria para nós, né? E é muito importante para a população lá do bairro Arranca-Rabo. Tá. Inclusive, vereadora Adriane, eu quero informar também que eu fiz a pergunta, porque a balança foi através do doutor Paulo. Eu falei assim, olha que bom, que se o doutor Paulo já viesse para inaugurar esse trecho lá do Arranca-Rabo e da balança, informaram que a licitação será no dia 19 de maio, às 8 da manhã. Certo? Pode anotar aí. Ponte sobre o Rio Dourado. O vereador Antônio Carvalho também falou. E da necessidade do corrimão. Eu queria dar uma sugestão para os meninos. O Cuncha, Jair, o Luciano, o Romário, quem mais que está? O João, todos esses e aqueles que eu estou agora esquecendo o nome, que desse uma olhada onde o Pedro trabalha, a quantidade de entulho que está lá, que pode ser aproveitado para fazer o corrimão, é brincadeira. Vai dar para reformar esses corrimão e reformar lá da ponte do João Bruninho também. Então, dê uma olhada lá no trecho lá que o Pedro reforma os tratores. Eu queria também deixar aqui um recado para os meninos que buscam lixo. Existe uma lixeira lá na Inhaúma que está muito cheia. Os moradores estão reclamando. E com mau cheiro. Antes passava uma semana sim, outra não. Agora já tem um tempo que não estão passando. Quer dizer, imagina o mau cheiro que está isso lá. Então, lembrem de buscar esse lixo, por favor.
As placas, vereadora Adriane, eu também já vi ruas, já estão colocando. Tem algumas ruas que eu já vi as placas na parede, nas paredes da casa. Vereadora, obrigado pela parte. Quando a senhora citou das placas, realmente já estão instalando. Eu gostaria só de pedir atenção da administração, que para instalar placa nas casas das pessoas tem que pedir autorização. Sim. E tem algumas casas, por exemplo, que eles estão instalando automaticamente, às vezes não é nem a substituição das antigas, é uma nova, por exemplo, mas sem pedir autorização. Com certeza. Inclusive, teve munícipes que fez a reivindicação, reclamou e até retirou a placa, porque no domicílio tem que ter autorização. No passeio não precisa. Exatamente. Então, eu agradeço a sua parte, só para esse esclarecimento e pedir essa atenção da administração. Ótimo. Precisa mesmo, né? O dono da casa é o dono da casa. Ele precisa autorizar para ser colocado. Quanto à extensão e à iluminação do trevo, que maravilha. Eu acho uma falta imensa da luz, da iluminação, quando você chega e eu não consigo identificar onde que eu vou entrar. Então, fica muito perigoso. A extensão é tudo que a gente imagina. Que coisa boa você vir e não ter a necessidade de ir para a tua direita, já entrar. Pensa que maravilha, tomara que aconteça. E parabéns pela luta, né? De ir correr atrás e buscar esse recurso, porque é muito importante, embora venha para a Prefeitura de Machado, mas a importância é mais para nós, né? Agora, terreno, gente, eu concordo perfeitamente. Olha, terreno, para mim, virou novela da Globo, só no Reprise. Quanto tempo você ouve falar desses terrenos? Então, isso precisa agilizar realmente, doar esses terrenos. Quantas pessoas esperam por ele, né? Então, não dá mais. Eu peço aí ao Executivo que olhe com muito carinho para essas pessoas que estão há tanto tempo esperando esse terreno. Presidente, obrigado pela parte. Quantas notícias boas, né? A respeito da cesta, eu errei em falar na tribuna antes de ter conversado com o Diogo. Eu deveria ter conversado com ele primeiramente, para trazer também essa notícia, mas já foi falado. Que bom que resolveu. Que bom que resolveu. Quanto aos morros que serão... O que vai ser colocado? Esses intertravados aí dos morros, que notícia boa, né? É o que realmente precisa. E eu peço que também me solidarizo com as famílias ali dos Fortes, onde eles precisam muito que esse produto seja colocado ali no morro da casa deles. Porque eles, período chuvoso ali, eles sofrem muito. E que maravilha a respeito aí da balança, né? Que já vai sair a licitação e que vai ser resolvido. Obrigada pela parte. Só encerrando, eu também participei hoje de uma reunião com um deputado Arnaldo, que fez uma emenda para o Fagner do esporte de 100 mil. Tá? Então, ele me convidou para ir lá conhecê-lo, e eu tive essa honra de encontrar com ele uma pessoa boníssima e que tem já colocando à disposição e que tem muita vontade de ajudar também, ajudar mais, né, o nosso município. E parabéns ao Fagner, que conseguiu esses 100 mil reais aí do deputado Arnaldo para o esporte. Boa noite. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a reunião de hoje, voltando no dia 11 de maio, na próxima segunda-feira.
Boa noite, fiquem todos com Deus.